Estamos de volta com o programa Desde os Dias Antigos. Como sempre enfatizamos aqui, a nossa abordagem ela foi desenvolvida a partir de uma visão de mundo cristã, em consonância com a nossa confissão de fé. Nós cremos que Deus é o Senhor do tempo e por Ele, para Ele, todas as coisas foram criadas, pela palavra do seu poder. Bom, você conhece na antiguidade uma terra desértica, montanhosa, que foi disputada por vários povos, impérios, caravanas, e que ficava entre a antiga Mesopotâmia e o Egito? Essa é a história dos hebreus. Antes da chegada dos hebreus, essa terra já era habitada por muitos povos, entre eles os cananeus, os filisteus e os arameus. Mas, por volta do segundo milênio antes de Cristo, grupos de origem semita começaram a migrar lentamente para essa região. Cada grupo era liderado por um chefe patriarcal. É nesse contexto que surge uma das figuras mais importantes da Bíblia, Abraão. Como vimos nos episódios anteriores, Abraão deixa a sua terra de origem nas proximidades da cidade de Ur e foi guiado por Deus em direção a uma terra que Deus o mostraria, confiando na promessa de Deus, que Deus havia feito a ele. Essa jornada marcou o início da identidade do povo hebreu. A região onde os hebreus se estabeleceram era estratégica. Ela ficava entre duas grandes potências da antiguidade, o poderoso Egito, que nós falaremos mais adiante, e as civilizações da Mesopotâmia. Algumas delas, inclusive, nós já trabalhamos em episódios anteriores. Por isso, essa terra era uma terra de passagem para comerciantes, exércitos, caravanas, mas também era uma região difícil. Montanhas áridas, planícies limitadas e longos períodos de seca. Essas dificuldades moldaram a história do povo hebreu. Já conhecemos a cronologia que a Bíblia nos relata até Abraão. Vamos conhecer um pouco mais da sua descendência? Abraão teve no total 8 filhos: Ismael, com a sua serva Agar, Isaque, com sua esposa Sara, e 6 filhos com sua segunda esposa, Quetura. Dos filhos de Abraão, destaca-se Isaque, fruto da promessa que Deus havia feito a Abraão. Isaque, por sua vez, foi pai de Esaú e Jacó. Jacó briga pela primogenitura com seu irmão Esaú e foge para Harã. Esse relato está descrito em Gênesis, capítulo 28, 1. Isaque, pois, chamou Jacó e o abençoou e ordenou-lhe, dizendo: não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher dentre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos. Seu e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que herdes a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Assim, despediu Isaque a Jacó, o qual foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Ora, viu Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviou a Padã-Arã para tomar de lá mulher para si. E que, abençoando-o, lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. E que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã-Arã. Lá, casa-se com Lia, depois com Raquel, submetendo-se a trabalhar para seu tio Labão. Após certo tempo, Jacó consegue um acordo com Labão para receber parte do seu trabalho e, com o tempo, sua riqueza passou a incomodar os filhos de Labão.
Jacó então sai da região de Padã-Arã e retorna para Canaã e reconcilia-se com seu irmão Esaú. Bem, dentre os 12 filhos de Jacó está José, que foi vendido por seus irmãos como escravo por volta do ano 1900 a.C. Vejamos o relato encontrado em Gênesis 37, 1 e 2, parte A. Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos de idade, estava com seus irmãos apacentando os rebanhos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia a seu pai más notícias a respeito deles. Israel amava mais a José do que a todos os filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e não lhe podiam falar pacificamente. José teve um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Vendido como escravo por seus próprios irmãos, José acabou chegando ao Egito. Lá, graças à sua habilidade e inteligência, tornou-se um importante administrador de Faraó. José não foi a única pessoa de sua região a ser levada para se tornar escravo no Egito. Um papiro encontrado no final do século XIX, por volta de 1890, na região de Tebas, no Egito, conhecido como Papiro de Brooklyn, contém uma lista de servos, dentre eles estrangeiros, cananeus e hebreus, confirmando assim os relatos bíblicos. Veja a imagem do papiro na tela. Cabe-nos aqui compreender a forma de organização dessas sociedades e como se dava a escravidão nesse mundo antigo. Os escravos, em geral, eram bem tratados, uma vez que eram encarregados das obras públicas, assim como os demais súditos. No Egito, especificamente, eles se viam na obrigação de dispensar uma certa segurança aos escravizados que eram numerosos. Há registros arqueológicos, como os da Vila dos Operários de Gizé, região das Pirâmides de Gizé, que corroboram com o entendimento desse tratamento, como recebimento de cevada, pão e peixe por parte dos trabalhadores. Muito diferente do conceito que temos hoje de escravidão moderna. Escavações modernas encontraram alojamentos de trabalhadores, ossos de peixes, formas de pão e restos de cereais, cevada e trigo. Papiros administrativos, chamados de controle de trabalho, demonstram distribuição de alimentos como forma de pagamento aos súditos. Já para os escravizados, era apenas para a subsistência da força de trabalho. Existiam 3 formas principais de se tornar escravo no mundo antigo: por nascimento, filhos de escravizados, por dívidas ou oriundos de guerras. Ressaltamos que os escravizados não eram cidadãos, eram dominados, embora recebessem alimento para sua sobrevivência. A diferença principal entre os súditos e os escravizados era que, enquanto o trabalhador egípcio tinha direitos limitados, os escravizados eram escravizados por guerras, principalmente, né? Então, eles eram estrangeiros, não tinham autonomia alguma. Como já dissemos nos episódios anteriores, esses povos viviam em constantes conflitos e exposições a oscilações climáticas. A civilização da Suméria, por exemplo, que havia sido uma grande civilização, nós já estudamos em outro momento, sofreu seu declínio por volta do ano 1950 a.C., com a invasão dos amorreus. Por volta do ano de 1800 a.C., uma grande seca atingiu a região. Para sobreviver, muitos hebreus migraram para o Egito, atraídos pela fertilidade das terras banhadas pelo rio Nilo. Foi a presença de José em terra egípcia que permitiu que a sua família então se instalasse no Egito,
dando origem mais tarde às 12 tribos de Israel. José entrou no Egito servindo a Potifar, um oficial extremamente rico que estava a serviço de Faraó. Estima-se que as casas de homens influentes, como Potifar, eram extremamente elegantes, com 2 ou 3 andares e belos jardins e varandas. Mas você já se perguntou como José chegou a ser um dos homens mais importantes do Egito? Vamos relembrar, Cláudia, um pouco da história de José? Em Gênesis 39, a Bíblia relata que José foi levado ao Egito à casa de Potifar, capitão da guarda. E ele comprou José de um ismaelita, depois dele ter sido então vendido por seus irmãos, né? Diante da inveja que eles tinham de José, ele foi então vendido para essa caravana de ismaelitas. Aquele dono de José percebeu que Deus estava com ele e que tudo que ele fazia prosperava. Então colocou José para administrar toda a sua casa, tudo que ele tinha, a casa e o campo. José, porém, foi difamado pela esposa de Potifar e foi então lançado na prisão. Ali na prisão, José interpreta os sonhos que Faraó havia tido. Na interpretação do sonho de Faraó, José explica que haveria 7 anos de fartura sobre todo o Egito e depois 7 anos de fome. Em Gênesis 41, versos 28 e 36, relata o seguinte: Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que seguirá, porquanto será gravíssima. Ora, se o sonho foi duplicado a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e ele brevemente a fará. Portanto, proveja-se agora, Faraó, de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isto, Faraó, nomeie administradores sobre toda a terra, que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem eles todo o mantimento destes bons anos que vêm e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento das cidades e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para que os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Faraó então admirou-se da sabedoria de José e reconheceu que o Espírito de Deus estava sobre ele. Colocou-o então como governador sobre toda a terra do Egito. E assim como Deus mostrou a José no sonho, aconteceu. A terra produziu 7 anos de fartura. Nesse tempo, José guardou o mantimento na cidade, juntando muita quantidade de trigo. E após os 7 anos de fartura, assim como Deus havia mostrado, houve 7 anos de fome em todas as terras ao redor do Egito. Mas no Egito havia mantimento. Não temos evidências arqueológicas diretas dos 7 anos de fome descrita em Gênesis, mas há evidências científicas de que secas e crises eram comuns naquela região. O Egito ele dependia totalmente do Nilo e o período de seca severa tinha como consequência colapso econômico e fome generalizada, assim como nos diz o relato bíblico. Alguns estudiosos defendem que a história de José, então, pode refletir memórias reais de crises alimentares que aconteceram na época. Foi nesse contexto que os irmãos de José foram, então, ao Egito em busca de alimento. Bem, aqui aprendemos uma importante lição de perdão de José para com seus irmãos. Trazendo José e sua família para viverem no Egito, mesmo depois de ter sido vendido como escravo por eles. José tinha muito poder nas mãos e a vida dele, a vida e a morte estavam nas mãos dele, né?
para com seus irmãos, mas ele escolheu acolhê-los e dar-lhes mantimento. Historiadores especialistas em história dos hebreus costumam exaltar as qualidades de José. Realmente, quando observamos a sua história, podemos ver que ele era realmente um grande estadista, um exímio administrador, cuja sabedoria permitiu que o Egito crescesse e vivesse em meio a essa adversidade. Uma capacidade de organização diante do poder que foi colocado em suas mãos. Mas o que mais nos chama a atenção é que o que fez com que José se destacasse é que Deus estava com ele. Em Gênesis 41:38, a palavra nos diz: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? A capacidade vinha de Deus, uma lição para nós. Que a nossa maior característica seja sempre a nossa identidade, que sejamos espelho do amor de Deus. Até aqui nós estudamos um pouco acerca da história dos hebreus. Como já dissemos, não temos a intenção de fazer apologia a esse ou determinado grupo. Apenas estamos dando sequência ao relato histórico descrito na Bíblia, mesmo porque temos irmãos de diversos povos e nações. Aliás, convém lembrar que, em Jesus, a graça de Deus se estendeu a todos os povos. Hoje, todo aquele que crê em Jesus é considerado co-herdeiro de Cristo. E cremos na palavra que diz em Romanos 14, verso 11, porque está escrito: Por minha vida, diz o Senhor, a mim se dobrará todo o joelho, e toda língua confessará a Deus. No próximo episódio, buscaremos compreender um pouco mais sobre a história e cultura do Egito. Nos despedimos aqui com a certeza de que Deus é o Deus de ontem, hoje e eternamente. A paz do Senhor. A paz do Senhor.